passou um carro de som avisando que ia haver aula para adulto no bairro em que a gente morava. Aí, quando meu pai chegou do trabalho, eu pedi a ele. Eu disse, papai, se você for, eu quero ir também. Só indo nas casas fazendo um apanhado do nome das pessoas, para quem quisesse aprender. Ir para a escola, que era de noite. Aí quando mamãe chegou em casa, disse, olha, vamos botar uma escola ali em Cianana e vocês não vão lá. Aí eu chamei o meu irmão mais novo, ele disse, vamos? Eu digo, vamos? E se mamãe não deixar? A gente vai escondido. Aí um dia eu disse assim, mamãe, a senhora já sabe que eu já sei ler? Cheguei com um bocado de cartilha, de papel na mão, aí ela disse assim, você já sabe ler o quê? Aí eu disse, a gente está indo para a escola. Quando seu pai chegar, eu disse ele para ele dar logo uma surra em todos os dois. Aí quando o papai chegou, ela foi dizer, papai disse, eles já aprenderam alguma coisa? Disse que já. Depois deixa o menino lá, deixa aprender. Ora, mostrada, vai criar o menino ignorante, sem saber nem doar. Aí a gente foi. Começava de sílaba, depois de duas sílabas, depois de monossílaba. Aí tudo, tijolo, belota. Aí saía escrevendo e a gente, eles coisavam e a gente escrevia, né? Na minha idade, eu não tive a noção de quantos dias por semana a gente assistia a aula. Eu entendo que a gente ia toda noite e que o tempo era curto, né? E ela dizia que o povo chegava cansado do trabalho. Aí, em pouco tempo, né, a gente ficava lá aprendendo. E eu aprendi sentada no colo do meu pai. E eu me sinto muito honrada por isso, que é muito difícil um filho aprender na mesma escola do pai, sentada no colo dele, não é? E a mãe de um lado. Foi assim que eu aprendi. Rapaz, na época eu tinha 6 anos, sabe? Eu acompanhava meus pais, sabe? Meus irmãos, sabe? Agora eu estudava também, sabe? A professora da gente era até Valquíria. Aí ela disse, eu vou lhe dar o caderno também para você escrever. E eu escrevi também, sabe? Eu com 6 anos. E aí eram meus pais, meus irmãos, um cunhado meu, esse já morreu, sabe? Um cunhado meu morreu, uma prima minha também que participou. Aí a gente passava aqui, tinha um caminho aqui, era só mato, sabe? Tinha só o caminho. Aí a casa era ali onde hoje é a quadra. Uma casa grande que tinha, sabe? Era lá a escola, naquela época. Meu pai também estudou. Até que meu pai disse, agora eu confio em Deus que agora eu aprendo a votar. Era na época. Foi bom demais. Porque só em a gente saber escrever o mesmo nome, já é uma coisa grande. E quando eu fui para lá, eu não sabia disso. Aqui a gente era como um povo que nem existia, né? Gente pobre, era tudo os matutos. E hoje em dia eu já sei votar, já conheço meus direitos, que nós não tínhamos direito a nada. Não se tinha um documento, não se tinha nada. Porque a pessoa que não sabe ler não sabe nada, né? Aí eu não sabia nada. Eu, com 15 anos, não sabia nem escrever nome, não sabia letra nenhuma. E aprendi, com poucas horas que a gente teve, eu aprendi. As aulas eram as aulas muito boas, que elas eram projetadas. Naquele tempo a gente não via filme, cinema, essas coisas. Aí a gente se encantava com o que via, né? Por acaso, falar da palavra tijolo, aí tinha a imagem que passava projetada, era um homem construindo, né? Construindo, colocando um tijolo em cima do outro. E aquilo fascinava a gente, todo mundo ficava olhando, tanto que meu pai foi pedreiro depois, que ele já sabia fazer tijolo, vender, tudo. Aí ele começou a construir. Depois que aprendeu, meu pai foi comerciante. Minha mãe, depois que aprendeu, aí disse a meu pai que queria entrar numa aula de corte e costura. Meu pai pagou para ela entrar. E ela fazia nossas roupas, essas coisas. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Viver uma história dessa, como eu vivi, eu acho que fica tudo, porque a minha vida inteira
eu fui sempre baseada no que eu aprendi. E quando cresci, que começou a sair as publicações de Paulo Freire, porque teve aquele tempo que foi impedido de tudo, né? Eu me detive numa frase única que diz assim: eu não posso ser se os outros não são.